existe uma partidarização das ações do governo. Esse fato tomou toda essa proporção por ser o filho do presidente, um deputado federal do nosso país. Estamos, como todo o Brasil está, em função da politização desse assunto, na expectativa dessa mensagem chegar. Senador, o senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores, a comissão que possivelmente vai analisar a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington, se essa indicação de fato ocorrer. Como é que o senhor vai conduzir esse processo na comissão? A Comissão de Relações Exteriores, dentre as suas prerrogativas, ela tem o dever de sabatinar, de preparar o candidato a embaixador que vai servir o nosso país em determinado local do mundo, para que o plenário do Senado possa ter o juízo e, a partir de então, aprovar ou não o nome daquele que, através de um processo de sabatina, sai da Comissão de Relações Exteriores para ir até o plenário do Senado. Nós estamos dentro de uma concepção que, desde o início, a gente tem colocado como tônica do nosso trabalho. Nós não vamos mexer em nada, não vamos mudar a nossa rotina, vamos continuar com o mesmo rito que, desde o início dos nossos trabalhos, em fevereiro, tem apresentado resultados positivos. Ou seja, estamos, como todo o Brasil está, em função da politização desse assunto, na expectativa dessa mensagem chegar, e a partir do momento que ela chegar, a gente tomar as providências no sentido de fazê-la tramitar do mesmo jeito que tramita as outras mensagens da indicação de outros embaixadores para outros locais do mundo. Desde que o presidente fez esse anúncio, já há um tempo, já passou um tempo, né, desse anúncio, e a mensagem ainda não chegou ao Congresso. Por que esse prazo todo, senador? Bom, primeiro, a gente focou muito nessa questão em função de todas as particularidades que ela envolve. Nós temos um deputado federal, que foi o deputado com a maior votação da história do país. Nós temos a questão do parentesco. Quando se aventa a possibilidade de indicar algum embaixador, o time para que ele possa chegar aqui pronto para ser sabatinado, muitas vezes até ultrapassa o que está em voga, que é a questão do deputado Eduardo Bolsonaro. É que a gente não fica sabendo das particularidades de tramitação que são legítimas e têm que ser feitas por parte do governo, de sondagens, em função de outros embaixadores indicados. Eu penso que essa tramitação está correndo o seu curso natural, para não dizer normal, e asseguro a todos os telespectadores que, quando ela estiver pronta para poder vir até o Senado, ela com certeza virá. É porque está faltando apoio, é porque está dando muita polêmica. Não é por isso. Isso é algo que, a partir do momento que ela foi aventada, todos nós sabíamos que isso ia ocasionar. Existe uma partidarização das ações do governo. O principal questionamento é se é ou não um caso de nepotismo. O que o senhor acha, senador? Olha, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e aquele que tem o dever de conduzir a sessão dentro de total imparcialidade, eu vou me reservar no direito de não entrar em opiniões que possam levar a crer que eu estou apoiando ou prejudicando o candidato. Essa é uma questão que nós temos assessorias técnicas na casa, nós temos um relator
que será escolhido, ou uma relatora que será escolhido, que emitirá o seu juízo. E a partir do momento em que isso estiver pronto, cada um vai ter a sua prerrogativa, a sua legitimidade de escolher se aprova ou não o relatório que foi proferido. Algum senador já pediu essa relatoria? Saiu na imprensa que o senador Chico Rodrigues gostaria? 4 senadores já pediram. 2 que são a favor e 2 que são contra. Aí todo mundo fala, quem que vai ser o relator? Porque nós que vamos designar o relator. Eu não posso dizer, no momento em que nem a matéria chegou até a mim. Como é que eu vou pôr alguém para ser relator de algo que nem existe? Existe o falatório de que vai vir, mas efetivamente a gente tem que ter o costume de agir em cima de fatos concretos que só com a chegada da matéria na minha comissão, na nossa comissão que a gente preside, é que nós vamos poder definir quem que vai ser o relator ou a relatora. Nós temos critérios que a gente segue para poder distribuir as relatorias de forma uniforme, para que nenhum relator que antes proferiu o relatório possa ter mais relatórios do que os outros. E eu faço dessa maneira justamente para estimular a participação dos meus colegas nessa comissão. Então, lá nós temos 18 membros, 19 comigo, e sempre a gente distribui os relatórios de forma uniforme. Eu tenho a convicção que outros candidatos deverão chegar na frente do deputado Eduardo Bolsonaro. E a partir do momento que eles chegarem, as relatorias já vão saindo. E isso é uma roda que gira. Então, a hora que parar na relatoria do deputado Eduardo Bolsonaro é que nós vamos decidir quem que vai ser escolhido. E tem maioria para aprovar no Senado o nome do deputado Eduardo Bolsonaro? Eu sinto um equilíbrio muito grande nessa questão. Não posso aqui dizer a você se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado. Se eu tiver que dizer alguma coisa, pelo sentimento que os colegas passam para nós, é de um equilíbrio. O embaixador do Brasil em Washington, sendo Eduardo Bolsonaro ou não, vai ter que lidar já com uma questão bastante sensível, que é a guerra comercial Estados Unidos-China, que está provocando, inclusive, uma recessão mundial. Como é que o Brasil se posiciona nessa questão, senador? O Brasil perde mais, ganha mais com essa guerra? Olha, todas as questões de envolvimento diplomático, de conflitos que venham a ocasionar consequências econômicas, nós temos que sempre ponderar que existe uma alternativa para que nós possamos percorrer algum outro caminho para não ser tão prejudicado e, com isso, não prejudicar o desenvolvimento da nossa economia. Ocorre que, nessas questões, o Brasil, por ser um celeiro de produção, que a gente sabe que e que desperta interesse no mundo todo, podem ter certeza, não vai ficar refém de conflito dessa potência com aquela outra potência. Nós vamos ter alternativas para a gente buscar, justamente para poder compensar qualquer dissabor, qualquer falta de sintonia, de desenvolvimento econômico que um conflito como esse possa vir a gerar. No curto prazo, o Brasil está até ganhando mercados, né? O agronegócio, principalmente com a soja. Mas no longo prazo pode haver aí uma crise econômica, uma recessão mundial. O que pesa mais nessa hora, senador? Nós temos que buscar, em função dessa situação, se vier a ser uma realidade, alternativas para a gente drenar a nossa produção. E uma coisa eu digo, interessados em estabelecer relações comerciais com o nosso país, podem ter certeza que existem muitos. E eu posso dar aqui um testemunho, até pela posição de presidente da Comissão de Relações Exteriores,
muitas vezes a gente funciona para poder estabelecer uma melhor performance de relação diplomática entre um país e o nosso, até em função de mudança ideológica que o governo teve. Não teve uma semana do nosso mandato na Comissão de Relações Exteriores que eu não tivesse recebido embaixadores de outros países procurando mecanismos para que a gente possa servir de ponte de aproximação desse país com o nosso Brasil. Por quê? Eles tinham uma forma de relacionamento com o governo anterior. Com essa mudança, quebrou-se esse paradigma de relacionamento. Por quê? Mudou-se ideologicamente a gestão do nosso governo. Está mais voltada para a direita. E isso gerou vamos dizer assim, uma interrogação de como que vai se relacionar agora com o nosso país. E a gente ajudou muito nessa questão, organizando agendas com ministros, fazendo interlocução com o próprio Itamaraty, até porque o chanceler Ernesto sempre nos deu assim muita condição para trabalhar nesse sentido. As portas sempre estiveram abertas para a nossa comissão por parte da chancelaria. Então, a gente conseguiu produzir bons relacionamentos fraternos para que eles possam advir com relacionamentos comerciais. Senador, desde o início do governo, o presidente está dando sinais de aproximação com os Estados Unidos. Inclusive, já visitou o país, o senhor fez parte da comitiva. Isso não pode prejudicar as exportações brasileiras, já que o principal comprador é a China? Essa máxima não é verdadeira, até em função de que nós já enviamos oficialmente representantes do governo Bolsonaro, como foi o caso do vice-presidente general Mourão, que fez uma visita à China, além de ministros que nós todos somos sabedores, que também já visitaram esse país no sentido de promover e estimular cada vez mais as nossas relações comerciais. O próprio presidente Bolsonaro já admitiu que está organizando uma viagem até a China justamente para desmistificar essa questão. Agora, nós não podemos também deixar de entender que ele tem uma identidade política, programática com os Estados Unidos, principalmente comandado pelo presidente Trump. É algo que nós temos que aceitar até pelo pensamento do nosso presidente, principalmente nesse sentido. O fato de o presidente Trump ter dado apoio à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro pode gerar uma cobrança depois, uma cobrança de um posicionamento do Brasil nessa guerra comercial? Não, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que toda vez que a gente vai encaminhar um candidato para ser embaixador num país, existe um mecanismo diplomático que faz com que esse país responda se está de acordo ou não com esse que nós estamos indicando para lá. Esse fato tomou toda essa proporção por ser o filho do presidente e um deputado federal do nosso país. Agora, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais produtivo, se otimiza muito mais quando um indicado que o nosso país manda para um outro determinado lugar tem a simpatia do chefe dessa nação. Eu entendo que isso é positivo, sim, para que a gente possa, eventualmente, num futuro, desenvolver e aperfeiçoar laços de intercâmbios, não só diplomáticos, mas principalmente comerciais. Agora, se isso vai gerar um desconforto em relação a outros países, vai também caber aos embaixadores daqueles países tentar desmistificar essa questão. E, na prática, eu tenho a convicção que nós não haveremos de deixar para trás nenhum parceiro comercial que possa vir a se sentir, vamos dizer assim, contaminado com uma situação dessa natureza.
Senador, o senhor tem falado muito sobre uma proposta de fazer uma rota bioceânica, que é uma saída para os produtos brasileiros no Oceano Pacífico. Nesse cenário de guerra comercial, de aproximação do governo com os Estados Unidos, tem espaço para um projeto como esse? Tem espaço, até porque, através dessa rota, também se diminui distância e tempo para atingir os Estados Unidos. Quem idealizou isso há muitos anos atrás foi muito feliz. Por quê? Essa rota, que nós temos 3 rotas dessa natureza que estão sendo desenhadas no nosso país. Uma no norte, outra no centro-oeste, que passa diretamente dentro do estado que eu represento, Mato Grosso do Sul, e a outra no sul, que é um traçado ferroviário. As 3 são de extrema importância para o Brasil, porque praticamente todas diminuem e muito a distância para que a gente possa atingir o continente asiático. Diminuindo a distância, o que vai diminuir? Vai diminuir o custo do frete. Pelos estudos que a gente já levantou, de 40% a 60% de redução no custo do frete. Essa rota especificamente, que nós estamos mais focados por abranger e levar um grande desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul, que é o estado que eu represento, ela diminui em 14 dias o tempo da viagem. 8.000 quilômetros marítimos a menos para você poder atingir o continente asiático. Precisa concretizar essa parceria do Brasil com o Paraguai para se fazer uma ponte sob o rio Paraguai, que divide Mato Grosso do Sul, através da cidade de Porto Murtinho, com o estado do Alto Paraguai, através da cidade de Carmelo Peralta, para que essa ponte possibilite o tráfego de caminhões, de veículos pesados, rodoviários, a fim de que ela possa atravessar o Paraguai, atingir a Argentina, de Argentina chega em Antofagasta, no Chile, e com isso a gente atinge o Pacífico. Por que uma rota rodoviária, ou 2 rotas rodoviárias e uma ferroviária, e não todas ferroviárias? Cada uma tem os seus prós e os seus contras. O ideal seria nós termos todas funcionando. A questão ferroviária, eu ouvi alguns comentários de que, quando ela atinge a Cordilheira dos Andes, em função até do traçado geográfico que tem que ser implementado, não vai conseguir transportar cargas muito pesadas, ao passo que, na rota rodoviária, isso não é problema. Agora, existe a vantagem da sustentabilidade, a vantagem que um traçado ferroviário tem em relação ao rodoviário e vice-versa. Ou seja, para quem está procurando caminhos para encurtar tempo, tornar mais prático, sair o nosso produto daqui para chegar lá, nós temos mesmo que investir nessas ideias que com certeza haverão de trazer desenvolvimento e renda para a nossa população. Agora, isso depende de um acordo com os países, como o senhor mesmo citou. Qual a vantagem para esses países abrir uma passagem para os produtos brasileiros? Eles também vão ter a oportunidade de desenvolver os seus produtos e fazer com que esses produtos possam chegar no mesmo destino que a gente quer. É um mercado que está em franca ascensão, todo mundo só comenta isso, e quem que não quer participar de um desenvolvimento futuro dessa natureza? Além dessa questão, foi identificado nesse traçado da Rota Bioceânica do Centro-Oeste vários pontos turísticos que haverão de movimentar essa indústria sustentável, que não polui, não tem chaminé, que é a indústria do turismo. Então,
Isso já é também uma realidade no projeto e que com certeza vai trazer muitos dividendos para o Paraguai, para a Argentina e para o Chile. Só para você ter uma ideia, o telespectador, dessa cidade que eu mencionei, lá no Mato Grosso do Sul até o Chile, você vai percorrer 1.800 quilômetros, que é a mesma distância praticamente da capital do estado que eu represento, que é Campo Grande, até o Rio de Janeiro. Então, quem que não vai querer pegar sua família numa rodovia segura, numa rodovia bem estruturada, para poder fazer esse destino turístico? Hoje em dia, para você poder ir para o Chile, você tem que pegar 2, 3 aviões, várias conexões para você poder chegar no destino que você quer. O fato de esses países, com exceção do Chile, serem do Mercosul, facilita esse acordo? Porque o Chile é parceiro, né? Não é membro integrante do bloco, mas tem uma parceria com o bloco, associado. Com certeza, né? Facilita muito. E a gente também ouve alguns pessimistas falar, mas agora pode ser que mude lá na Argentina o governo. Pois é, o presidente Bolsonaro até disse que se mudar lá vai rever a posição no Mercosul. Essa questão de mudar um governo A ou B, isso é inerente de cada país. Nós defendemos tanto a democracia, a gente aqui escolheu um presidente e mesmo com todas essas questões que envolveram essa eleição, ele foi legitimamente eleito e empossado, ou seja, as coisas que acontecem no país vizinho, isso é um problema deles. Agora, qual o país que não vai querer desenvolvimento para o seu povo? Essa rota ela tem início, meio e fim, ela fecha a questão do desenvolvimento econômico. O Mercosul acabou de assinar um acordo com a União Europeia que vai ter que ser ratificado pelos países integrantes. O Brasil vai ter que aprovar esse acordo aqui no Congresso, mas a Europa também. E a Europa está colocando todas essas questões ambientais aí que estão no centro do debate. O senhor acha que esse acordo vai ser ratificado, apesar dessas polêmicas? Uma coisa eu posso afirmar, que esse é um acordo benéfico para o desenvolvimento de quem o assinou, tanto a União Europeia quanto o Mercosul. Agora, a questão particular de cada lugar, para isso tem o parlamento, para isso tem os debates, a discussão, no sentido de fazer o juízo final a respeito do mérito, da essência que esse acordo pode produzir e com certeza haverá de produzir para o desenvolvimento desses países. Agora, essas particularidades, a gente ouve uma teoria de um lado de que o desmatamento no nosso país é algo que está crescendo, mas a gente ouve também o contraponto, dizendo que não é bem isso. Isso acabou culminando com baixas no governo de entendimentos contrários a essa situação. Eu espero, até na qualidade de senador, que esse assunto possa ser devidamente esclarecido e que a gente possa andar para frente, olhar para frente no sentido de fazer com que essa parceria possa se concretizar, porque vai ser bom para todo mundo. A Comissão de Relações Exteriores vai discutir esse assunto, senador, porque o Fundo Amazônia está suspenso, né? Vai discutir. Chegaram 4 requerimentos na mesa da comissão, que a gente juntou num só, para que a gente possa promover debates dessa natureza. Inclusive, um requerimento chegou até o plenário do Senado, já aprovado, nesse sentido. Ou seja, com certeza nós vamos ter muito assunto para debater nesses próximos meses em relação a essa questão. Senador, eu agradeço a participação no programa Salão Nobre. Tinha vários outros assuntos que eu gostaria de abordar, mas infelizmente nosso tempo acabou e eu convido o senhor a voltar. Quero parabenizar toda a produção desse programa e dizer que nós estamos prontos e sempre com muito orgulho, à vontade para poder voltar aqui e levar as considerações para todos os telespectadores. Muito obrigado.